Olá, galera, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para corrigir a nossa lista de atividades sobre industrialização brasileira. Turma do segundo ano de ensino médio, as listas de acordo com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, tá bom? Vamos nessa. Olha só. Geografia, expectativas de aprendizagem. O que é expectativa de aprendizagem, professora? É aquilo que nós desejamos que você, enquanto aluno, venha aprender e compreender a partir dessas atividades. E qual é a nossa expectativa, então? Compreender que a Revolução Industrial trouxe consequências à sociedade. Revolução Industrial, acontece a primeira Revolução Industrial, né? Lá, né, na Europa, no século XVIII ainda, acontece a primeira Revolução Industrial, ou seja, o primeiro desenvolvimento tecnológico das fábricas, aprimoramento, né, das técnicas produtivas. A Revolução Industrial, ela foi o berço da sociedade capitalista, nós podemos assim dizer, da sociedade como nós conhecemos hoje, que é consumista, né, que consome, que está sempre nessa troca, né, de produtos constantes. Então, ela trouxe uma profunda transformação, porque a sociedade anterior à Revolução Industrial era a sociedade feudal, era aquela sociedade ainda que vivia no sistema de trocas, não é? E ela trouxe uma transformação profunda porque tirou as pessoas do campo, elas saem do campo a partir dos cercamentos na Inglaterra, né? E vão para as cidades. Então, a Revolução Industrial também trouxe o crescimento, o processo de urbanização muito grande nas cidades, por isso que ela tem esse poder de transformação das sociedades. E estabeleceu uma nova intensidade no fluxo de consumo e capital. Resumindo tudo que eu falei para vocês. Beleza? Vamos para as atividades, então, ver se a gente consegue aplicar esses conceitos. Olha só, nossa primeira questão. Vou tirar a tela aqui, tá? Para vocês poderem ver direitinho. Atividade 1. Desindustrialização significa redução da participação na geração de riquezas da indústria em relação a outros setores da economia. A participação da indústria de transformação no produto interno bruto foi de 14,5% em 2016, retrocedendo ao nível que o setor tinha na economia de 1955, antes da implantação do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek. Mantidas as atuais condições de crescimento, essa participação deverá cair para 9,3% em 2029, tendo como base o seu conhecimento sobre o tema, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. O que é esse processo de desindustrialização? Opa, dei um spoiler aqui. O que é o processo de desindustrialização? Desindustrialização. Industrialização é o processo em que as sociedades se industrializam, né? Que instalam as indústrias. A desindustrialização é um processo em que há um retrocesso. As indústrias começam a deixar de funcionar, de ter o seu papel na economia. Tá? E isso acabou o quê? Fazendo um retrocesso, inclusive, no produto interno bruto, que são as riquezas do país, né? O produto interno bruto é a soma de todas as riquezas do país. E esse produto, ele caiu justamente por quê? Por causa desse processo de desindustrialização, que as indústrias estão deixando de funcionar em muitos lugares. Um exemplo disso, nós temos a indústria da Ford, não é? Que fechou em alguns lugares aqui no Brasil. Isso traz um retrocesso para aquelas cidades, um retrocesso econômico muito grande. Ela deixa de gerar dinheiro, de gerar riquezas para o nosso país, tá? Então, esse é vamos dizer assim, o grande problema da desindustrialização. Tendo como base o seu conhecimento sobre o tema, assinale verdadeiro ou falso. Então, aqui o primeiro já denunciou para a gente, né? É verdadeira. Desindustrialização é preocupante, pois os efeitos de encadeamento para frente e para trás são mais fortes na indústria do que nos setores agrícolas e do comércio. Então, o que ele está falando para a gente é que esse processo da desindustrialização é muito preocupante. A gente percebeu aqui, né, que as riquezas do país caíram de 14,5% para 9,3%. Tá? Desde o plano de metas de Juscelino Kubitschek, que impulsionou a instalação de muitas indústrias estrangeiras no Brasil, isso teve uma queda muito brusca.
Próximo. A desindustrialização é preocupante, pois grande parte do processo de inovação tecnológica que ocorre na economia é difundida a partir desse setor manufatureiro. Ou seja, muitas das tecnologias que nós temos hoje, que são aplicadas no nosso dia a dia, elas primeiro foram desenvolvidas nas indústrias, elas surgiram nas indústrias. Então, o simples fato de não termos as indústrias é uma falta de incentivo e de investimento também nas tecnologias. É uma dependência que o país vai criando de tecnologias de fora, vai deixando de ter essa tecnologia. Próxima. A desindustrialização pode provocar maior desequilíbrio na balança comercial brasileira com o aumento das importações, porque vamos deixar de produzir e vamos começar a importar. É um retrocesso muito grande, porque a gente vai voltar, vamos dizer assim, nos tempos coloniais, né, em que exportávamos e importávamos muita mercadoria, né, exportávamos matéria-prima e importávamos o produto manufaturado. Então, é um grande problema, trazendo desequilíbrio econômico. Falsa, a desindustrialização é um fenômeno exclusivo dos países em desenvolvimento? Não, a desindustrialização ela acontece em todos os países, tá? É um processo, não é exclusivo dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, a nossa alternativa para a gente marcar aqui é a letra B, verdadeiro, verdadeiro, falso. Tranquilo? Próximo tema. Esse aqui é legal. Essa imagem aqui é do nosso presidente Vargas, tá bom? E ele tá aqui com a mão suja, né? Mostrando um marco dessa história, desse momento aqui. Vamos tentar descobrir que momento é esse. A imagem a seguir apresentou um momento histórico para o Brasil. E do ponto de vista do desenvolvimento energético brasileiro, está vinculado a criação de uma dessas instituições aqui. Então, esse momento aqui em que Vargas está com essa mão suja é uma coisa preta, não é? Vamos tentar descobrir o que foi? Será que foi a criação da CSN em Volta Redonda nos anos de 1940? Estabelecimento do plano de metas no ano de 1950? Plano de metas, 1950, nós temos Juscelino, não Vargas. Fundação do BNDES nos anos de 1940? Vamos sempre lembrar aqui da mão, aqui, ó, esse marco. Inauguração de Itaipu nos anos de 1970. Itaipu é a nossa grande usina, não é? De produção de energia elétrica. Vale ressaltar que a Itaipu sempre foi a primeira do mundo, perdeu o seu lugar há alguns anos atrás aqui para a China, que construiu uma usina maior do que a do Brasil, mas a do Brasil era a maior do mundo até pouco tempo atrás, tá? Criação da Petrobras no ano de 1950? Sim, é a criação da Petrobras, tá? A mão aqui tá suja justamente do petróleo. Ele tá mostrando ali o petróleo, não é? Toda alegre e feliz porque tá criando a Petrobras. Vale ressaltar que Vargas, vocês estudaram, né, lá no 9º ano, falaram bastante sobre Vargas, acho que vocês vão falar um pouquinho também agora no 2º. Vargas, ele foi uma figura importantíssima para o processo de industrialização brasileira. Ele investiu nas indústrias estatais, indústrias do governo, certo? Indústrias que tinham investimento do governo. E a Petrobras é um desses marcos, né? A Petrobras, a Vale, são indústrias que surgiram nessa época, nesse momento, e indústrias impulsionadas pelo governo, para impulsionar a economia, né? Para que o Brasil deixasse de depender tanto assim das importações. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Atividade 3. Considerando os conhecimentos sobre o processo de industrialização brasileiras, marque verdadeira nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. A desconcentração espacial verificada nas últimas décadas está relacionada à existência de áreas com menores custos operacionais. O processo de desconcentração das indústrias. As indústrias deixam de se concentrar em apenas um local, que era basicamente Rio-São Paulo, aquele eixo ali de Rio-São Paulo. Por muito tempo, a indústria esteve concentrada nesses lugares, mas ela começa, então, a se espacializar, a ir para outros lugares.
Isso a gente chama de desconcentração, não é a desindustrialização, é a desconcentração das indústrias, tá? Ué, mas, gente, é verdadeira, tá bom? Esse processo, ele está relacionado vamos dizer, aos incentivos que governos de outros lugares começam a oferecer. Governos do Centro-Oeste, do Mato Grosso, começam a oferecer incentivos para que as indústrias possam se instalar no seu território, tá? Isso acaba, vamos dizer assim, chamando a atenção das indústrias, por quê? Porque as indústrias vão estar mais próximas de mão de obra barata, mais próxima da matéria-prima, então isso vai diminuir os custos também nesse processo de industrialização. Vamos para a próxima. O foco principal desse processo foi o mercado externo, com ênfase no consumo de bens duráveis e alta tecnologia? Não. O foco da industrialização brasileira, ela acontece para substituir, a gente diz que a industrialização brasileira é uma industrialização de substituição. Ela vem substituir as importações, porque ela acontece justamente no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que os países de onde nós comprávamos os produtos estavam o quê? Presos às guerras, né? Então, eles não iam produzir para vender. Eles estavam precisando ser supridos, e não o contrário. Então, o Brasil ele se industrializa não para atender o mercado externo. Próxima. O modelo industrial adotado no país promoveu um maior dinamismo econômico e reforçou a histórica concentração de renda nacional. Sim, o modelo industrial, ele adotou e promoveu um dinamismo econômico, um crescimento da economia. Porém, esse crescimento da economia também promoveu um crescimento muito grande do processo de desigualdade social que existe no Brasil, né? Quem consegue comprar e consumir esses produtos são as pessoas mais abastadas, certo? Dentro das indústrias também, ela acaba, em alguns lugares, explorando muito mão de obra barata, e essas pessoas acabam vendendo a sua força de trabalho, né, por um salário muito baixo, e isso vai aumentando essa desigualdade social, infelizmente. É falso. O desemprego atual no setor industrial sofre interferência negativa dos acordos bilaterais, uma vez que esses acordos, dentro da nova lógica do capitalismo globalizado, restringem o número de parceiros e de itens comercializados. Muito pelo contrário. Acordos bilaterais, acordos entre outras nações, entre outros povos, ele acaba investindo, incentivando o crescimento das indústrias e não sendo um fator negativo. Então, a nossa alternativa é a letra B, como já deu o spoiler aqui no começo, né? Vamos lá, atividade 4. Entre as características que se aplicam às atividades industriais no Brasil, na década de 90 do século 20, encontram-se. Então, entre as características do processo de industrialização brasileira, vale destacar que a industrialização brasileira foi um processo tardio, tá? A industrialização brasileira, ela é tardia. Por quê? Porque a industrialização começa lá no século XVIII, na Europa, e nós vamos industrializar o quê? No final do século XX. Tá? Então, é um processo bem tardio, bem lento, uma dependência muito grande de tecnologia estrangeira para o processo de industrialização. Então, a nossa alternativa aqui, para a gente não perder muito tempo, é a letra D. Tá? Entre as principais características está a hegemonia do capital privado nacional e a acentuada internacionalização da economia. No primeiro momento, nós temos a era Vargas, com o investimento das estatais do capital, né, privado. Depois, nós temos o Juscelino Kubitschek, que vai investir muito na privatização, nas empresas privadas, e nossas indústrias hoje são muito voltadas para essa questão, tá? Da internacionalização, muitas empresas internacionais, multinacionais instaladas no nosso território. Isso foi um dos planos, né, de Juscelino para impulsionar a economia e instalação de indústrias que já viriam prontas, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento, não precisava investir em tudo isso, e essa indústria já chegaria já gerando emprego e impulsionando a economia. Porém, nós estaríamos à mercê dessas indústrias, porque a tecnologia era toda dela. Quinta questão.
Esse ideal desenvolvimentista foi consolidado no conjunto de 30 objetivos a serem alcançados em diversos setores da economia. Aí ele quer saber justamente que ideal é esse. Na última hora, o plano incluiu a construção de Brasília, a transferência da capital federal, o grande desafio de governo. Para os analistas da época, o Brasil vinha passando desde a década de 30 por um processo de substituição de importações não planejado. E a falta de planejamento seria a causa dos constantes desequilíbrios na balança de pagamentos. O plano pretendia suprir essa falta. A introdução de uma meta de consolidação da indústria automobilística no Brasil tinha como objetivo, entre outras coisas, a redução planejada e gradativa da importação de veículos. Então, aqui, no texto, né, considerando o processo de industrialização brasileira, no texto acima é possível aprender a caracterização de um momento histórico que associa a atuação de, né, a associação de qual desses governantes aqui, né, e qual plano nós temos marcado aqui nesse texto. Nós temos aqui a participação do Juscelino Kubitschek e o plano de metas, tá bom? Quem construiu Brasília? Juscelino, tá? JK. Então, aqui ele já denunciou para a gente, vocês têm que saber. Quem construiu Brasília foi JK. E Juscelino, ele veio, então, tentar... Ele tinha um plano muito ousado, né? 50 anos em 5. Ele queria fazer uma transformação muito grande no Brasil. E essa transformação vinha desde a transferência da capital do Rio de Janeiro para o interior do Brasil, né, para o plano central do Brasil, como também transformações na economia, na forma como que as indústrias estavam funcionando. Então, ele estabeleceu seus planos de metas e o seu plano de meta estabelecia esse projeto, né, 50 anos em 5, porque o mandato era de 5 anos, tá bom? Ok, galera. Corrigimos, então, as nossas atividades. Volto depois com a nossa segunda lista para continuar a correção, tá bom? Beijo, tchau, tchau.